Quando eu tinha apenas 6 anos, eu morava em Nova Orleans. Naquela época, uma tempestade passou pela cidade, nada comparado ao furacão Katrina, mas ainda assim, uma tempestade forte o suficiente para cancelar as aulas na segunda-feira. Eu era caçula de 8 filhos, com 6 irmãos e uma irmã mais velha, e o cancelamento das aulas era motivo de comemoração para nós. Naquela manhã, meu irmão e eu decidimos aproveitar a folga inesperada. Pegamos uma bicicleta, como sempre fazíamos, e saímos para explorar o bairro. Era o fim do verão, e tudo parecia uma extensão dos dias despreocupados daquela estação. Fomos até uma mercearia da esquina e compramos algumas guloseimas. Na volta, eu estava sentada no guidão, enquanto meu irmão pedalava. Não lembro do momento do impacto, mas nós dois fomos atingidos por um carro em alta velocidade. Não senti dor. Na verdade, a primeira coisa que me lembro é de me ver de um ponto de vista diferente. Era como se eu estivesse flutuando, talvez na altura de um poste de luz, olhando para baixo. E lá embaixo, vi uma menina loira, pequena, caída, com sangue ao redor da cabeça. Havia alguém ajoelhado ao lado dela, tentando ajudar. Foi nesse momento que percebi. Aquela menina era eu. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. A percepção que tive enquanto observava tudo de cima era muito diferente da que eu tinha como criança. Era como se eu fosse uma versão ampliada de mim mesma, com uma consciência mais profunda, mais serena. Aquele lugar de onde eu via tudo parecia estranhamente familiar, como se já tivesse estado lá antes e soubesse que, um dia, voltaria para lá. Vi meu próprio corpo caído no chão, e perto de mim havia um jovem. Ele parecia ter uns 20 e poucos anos. Tinha cabelos encaracolados e usava bigode. Ele estava ajoelhado ao meu lado, visivelmente preocupado. O que mais me impressionou foi que, de onde eu estava, eu conseguia sentir o que ele estava sentindo. Ele estava angustiado, talvez enfrentando a situação mais difícil de sua vida. Ele se perguntava se deveria tentar fazer respiração boca a boca, mas era claro que ele não tinha treinamento em primeiros socorros. Ele estava com medo, se perguntando se aquela criança, eu, morreria bem ali diante dele. Enquanto isso, eu não sentia dor nenhuma. Era como se eu estivesse apenas observando tudo, de forma calma e serena. Nesse momento, meus pensamentos se voltaram para o carro. Eram daqueles modelos grandes dos anos 70, e sobre o capô estava uma jovem, chorando de forma desesperada. Ela tinha cabelos longos e parecia destruída pelo que havia acabado de acontecer. Percebi que ela não deveria estar dirigindo aquele carro. Provavelmente o pegou sem permissão. Além disso, ela estava dirigindo muito acima da velocidade permitida. Eu podia sentir sua culpa e seu medo, tanto pelo acidente quanto pelas consequências que viriam. Foi então que pensei: onde está minha família? Logo, minha atenção foi atraída para um grupo de pessoas próximas, e entre elas estava minha irmã. A conexão que eu tinha com ela era muito forte, e vê-la ali me trouxe uma sensação de conforto. Mais tarde, soube que, enquanto eu estava deitada no chão, meus lábios se moviam. Mesmo sem estar consciente, eu chamava pela minha irmã. As pessoas ao redor perceberam e disseram a ela: vá até ela, ela está chamando por você. Minha irmã, que tinha 14 anos na época, era quase como uma segunda mãe para mim. Ela era muito responsável e ajudava minha mãe a cuidar dos meus irmãos mais velhos. Enquanto meus irmãos eram mais aventureiros, sempre se metendo em confusões, andando de moto, pegando cobras e causando problemas na escola, minha irmã era o oposto. Ela seguia as regras, fazia as tarefas e era aquela pessoa em quem minha mãe podia confiar para manter a ordem na casa. Ela estava chorando, e eu conseguia sentir toda a sua emoção, como se fosse minha. Ela estava congelada, sem conseguir se aproximar de mim. Para ela, aquele era o momento que ela mais temia em toda a sua vida. Como a mais velha das meninas, ela sempre teve medo de perder um de nós, de que algo terrível acontecesse com algum dos meus irmãos. Mas, naquele dia, não eram meus irmãos que estavam no chão. Era eu, a caçula, sua irmãzinha. Pude sentir o quanto aquilo a afetava. Ela queria se aproximar, mas não conseguia. Era simplesmente assustador demais. Ao mesmo tempo, percebi algo que nunca havia notado antes.
Ela carregava um certo ressentimento em relação a mim. Não porque me odiasse, longe disso. Era porque eu, sendo a mais nova, nunca tive as responsabilidades que ela tinha. Eu era protegida, cuidada por todos, enquanto ela era quem assumia as tarefas pesadas, como cuidar da casa e dos irmãos. Eu nunca soube disso enquanto crescia, mas naquele momento, fora do meu corpo, senti cada um desses sentimentos dentro dela. A mistura de amor, medo e, ao mesmo tempo, aquela frustração acumulada por anos. Foi como se eu pudesse compreender a carga que ela carregava. Enquanto observava tudo isso, de repente, percebi uma presença atrás de mim. Era algo difícil de explicar. Uma luz suave, quase como um arco-íris em tons translúcidos, que iluminava tudo ao meu redor. Essa presença irradiava uma paz indescritível. Era tão serena, tão gentil, que a cena que eu observava parecia quase preto e branco em comparação com aquela luz. Essa presença, que alguns também chamam de Deus, me ofereceu uma escolha. Não houve palavras, nem perguntas, mas uma sensação clara. Eu podia decidir se queria voltar ao meu corpo ou ir com ele para outro lugar. Esse outro lugar era algo muito familiar para mim, como se eu já tivesse estado lá antes e soubesse que um dia voltaria. Voltar ao meu corpo parecia como escolher assistir a um filme novamente, uma história que eu mesma criei, mas que não era o meu lar definitivo. No entanto, não foi uma decisão consciente. Eu apenas observei, sentindo que, de alguma forma, tudo estava acontecendo como deveria. Lembro que, enquanto tudo acontecia, pensei na minha mãe. Ela era uma figura muito importante para mim, assim como minha irmã mais velha. Mas, de alguma forma, fui transportada para uma cena completamente diferente. Não sei como, mas de repente eu estava em uma ambulância. Meu irmão, que estava comigo no acidente, estava sendo colocado em outra ambulância. Ele estava gravemente ferido, e eu podia vê-lo, ainda em estado crítico. Mais tarde, ele passou meses em um gesso no corpo todo e enfrentou várias cirurgias. Era uma situação de vida ou morte para ele. Na ambulância comigo, estava minha mãe. Eu podia sentir toda a emoção dela naquele momento. Lembro de vê-la desesperada, implorando à equipe da ambulância que colocasse oxigênio em mim. Naquela época, nos anos 70, muitas ambulâncias eram privadas e nem sequer tinham oxigênio a bordo. Eles não disseram a ela que não tinham, mas a reação deles demonstrava que não havia o que fazer. Minha mãe estava implorando pela minha vida, e eu podia sentir a angústia dela, como se fosse minha. Minha mãe era uma mulher incrível. Ela teve 8 filhos em apenas 11 anos e trabalhava incansavelmente para cuidar de todos nós. Mas, naquele momento, eu era o bebê da família, a caçula, e a possibilidade de me perder era algo devastador para ela. Eu não ouvia apenas o que ela dizia, eu sentia o que ela sentia. Era um amor tão profundo, misturado com desespero e impotência. E então algo aconteceu. Enquanto observava minha mãe, comecei a ver coisas sobre ela que, como criança, eu nunca poderia ter conhecido. Era como se uma porta tivesse sido aberta para a história dela, e de repente eu entendia muito mais sobre quem ela era. Descobri que minha mãe enfrentou grandes desafios desde muito jovem. Ela era uma adolescente no último ano do ensino médio, em uma escola católica, quando ficou grávida do meu irmão mais velho. Naquela época, isso era algo visto com muita vergonha. Ela não foi recebida de braços abertos pela família do meu pai, porque ele era o menino de ouro da família, o único filho homem, com um futuro promissor. Ele havia sido preparado para ir para a faculdade, mas desistiu de tudo para formar uma família com minha mãe. Eu podia sentir como tudo isso pesava para ela. Ela também havia sido enviada para viver com uma tia devido a situações difíceis em sua própria família, coisas que uma jovem jamais deveria enfrentar. Era como se, por um momento, eu pudesse sentir toda a carga emocional que ela carregava, os sacrifícios que fez e as lutas que enfrentou para ser a mãe que eu conhecia. Minha mãe, que sempre foi um porto seguro em nossas vidas, tinha uma história de força e superação que eu jamais poderia imaginar na época. E então senti que Deus parecia me conduzir a uma visão. Era como se eu estivesse diante de um campo cheio de flores. Não era um jardim comum, sabe? Algumas flores pareciam ervas daninhas, outras eram arbustos espinhosos, como roseiras.
Era uma mistura de plantas que normalmente você não veria juntas. No meio desse cenário, havia uma única flor branca. Ela era perfeita, com um brilho que parecia irradiar luz própria. Era como se ela tivesse uma pureza e uma beleza que destacavam sua singularidade. Deus me fez entender que aquela flor representava minha mãe. Ele explicou, não com palavras, mas de uma forma que é difícil de descrever, quase como uma comunicação telepática, que minha mãe era como aquela flor. Uma pessoa que muitas vezes foi ignorada, que não recebeu o reconhecimento ou o carinho que merecia. Mas ela era única, especial, e tinha uma força e uma beleza interior que nem todos conseguiam enxergar. Depois dessa visão, me foi dada uma escolha. Eu poderia continuar com aquela presença, Deus, para um lugar que parecia ser minha casa verdadeira, ou voltar para a vida que eu conhecia. Eu sabia que, se voltasse, enfrentaria os desafios da existência, mas também sabia que teria minha mãe, minha irmã e minha família ao meu lado. Não tive dúvidas. Meu amor por minha mãe e minha irmã era tão profundo que não consegui me afastar. Eu precisava voltar. Antes de retornar, porém, tive uma compreensão que mudou minha maneira de pensar sobre a vida. A presença me mostrou como nossos pensamentos moldam o caminho que seguimos. Não com palavras, mas com imagens e sentimentos. Ela me ensinou que precisamos ter cuidado com o que alimentamos em nossas mentes. Pensamentos negativos, fúteis ou destrutivos podem afetar diretamente a nossa jornada. Por outro lado, focar em coisas boas, em sonhos e em quem queremos ser, pode direcionar a vida para um lugar mais positivo. De repente, acordei. Estava de volta ao meu corpo, deitada de costas, olhando para o teto de um hospital. Tudo parecia tão intenso, tão bonito. Eu estava em um quarto pequeno, talvez uma sala de espera. O teto tinha aquelas placas comerciais de cor bege, com barras transversais brilhantes. Até aquilo parecia mágico para mim. Lembro de olhar para o lençol que me cobria. As dobras, as sombras, cada detalhe parecia tão nítido, tão cheio de vida. Eu estava completamente presente, sem me preocupar com o que aconteceu antes ou o que viria depois. Era como se eu estivesse em um estado puro de consciência e alegria. Saí daquela experiência com apenas um corte na testa, nada muito grave. Apesar de me lembrar de ver sangue ao redor da minha cabeça, provavelmente por causa do ferimento, meu corpo estava intacto. Meu irmão, por outro lado, quase perdeu a vida. Ele passou semanas no hospital, com várias cirurgias e um gesso que cobria boa parte do corpo. Já eu, fiquei internada por cerca de uma semana e, de alguma forma milagrosa, fui poupada de maiores danos físicos. Na época, eu era apenas uma criança, acreditava em Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, em tudo que envolvia magia e fantasia. Não entendia que algo extraordinário havia acontecido comigo. Para mim, tudo parecia parte da vida normal de uma criança. Foi só anos depois, já na adolescência, por volta dos 13 ou 14 anos, que comecei a refletir sobre o que vivi. Lembro de estar com a minha irmã, e ela começou a contar para alguém sobre o acidente. Ela mencionou minha cicatriz na testa e falou sobre como aquilo ainda fazia se sentir culpada. Ela se lembrava de que eu a chamei durante o acidente, mas, por algum motivo, ela não conseguiu vir até mim naquele momento. Mais tarde, quando ficamos sozinhas, eu decidi contar a ela algo que nunca havia compartilhado antes. Disse, eu vi você naquele dia. Ela ficou confusa e perguntou do que eu estava falando. Então, eu contei tudo. Descreve o que ela estava vestindo, o que estava sentindo, e até o que passava pela cabeça dela naquele momento. Ela ficou em choque. Eu sabia coisas que ela nunca tinha dito a ninguém, coisas que só ela sentia. Ela ficou aliviada quando eu expliquei que, mesmo vendo o que aconteceu, eu não senti nenhuma mágoa dela por não ter vindo até mim. Na verdade, entendia que ela estava completamente paralisada pelo medo e pela dor daquele momento. Depois disso, resolvi falar com a minha mãe. Senti que estava pronta para compartilhar com ela as visões que tive durante o acidente. Contei a ela sobre como a vi na ambulância, desesperada, implorando por ajuda, e também sobre as coisas que descobri sobre o passado dela, sobre nossa família, coisas que eu nunca poderia saber por conta própria. Quando falei sobre isso,
Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, ela confirmou que tudo o que eu havia descrito era verdade. Mas, o mais interessante foi que ela perguntou quem tinha me contado essas coisas, porque eram segredos que ela nunca havia compartilhado com ninguém, nem mesmo com os membros mais próximos da família. O que eu mais carrego dessa vivência é a importância de estar presente. Eu sei que todos nós ouvimos sobre o poder do momento presente, mas para mim, isso ganhou um significado completamente diferente. Depois de passar pelo que passei, tento, todos os dias, estar realmente aqui, agora. Outra coisa que aprendi foi a importância de cuidar dos meus pensamentos. Hoje, se estou em uma conversa onde as pessoas estão falando mal de alguém, simplesmente escolho redirecionar minha atenção para outra coisa. Se vejo algo na televisão que não me faz bem, como programas de crimes ou histórias pesadas, eu desligo. Acredito que essas energias, de alguma forma, permeiam o ambiente e acabam se tornando parte de quem somos. Claro, nem sempre é fácil. Somos humanos e enfrentamos altos e baixos, mas eu tento, de coração, manter minhas palavras e pensamentos positivos. Quando percebo que estou triste ou desanimada, eu me permito sentir, mas procuro liberar esses sentimentos com amor e seguir adiante. Tento me concentrar nas pequenas maravilhas da vida, como o simples fato de estar respirando, de poder enxergar, de sentir a brisa no rosto. Nosso corpo é tão incrível, e apenas estar vivo já é um milagre. A verdade é que sou profundamente grata pela vida que tenho. Apesar de tudo, me sinto imensamente abençoada. Sei que sou mais afortunada do que muitos ao meu redor, mas também acredito que, quando focamos em algo com sinceridade e fé, conseguimos atrair coisas boas para nossa vida. Essa experiência me mostrou que podemos manifestar coisas incríveis se soubermos direcionar nossos pensamentos e intenções. Não se trata de mágica, mas de compreender que somos parte de algo maior, que nossas escolhas e energia moldam o mundo ao nosso redor. Se você gostou dessa história extraordinária, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele amigo que também gosta de ouvir histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.